Nesse vídeo vamos falar sobre arquitetura microservices, né? Ou microserviços. Mas antes de entrarmos em arquitetura, vamos ver o que é uma integridade conceitual, o que é information hiding, o que é coesão e acoplamento, tá? Então são conceitos muito importantes antes de entrarmos em arquitetura microservices. Bom, mas e aí, né? O que é integridade conceitual, né? Numa aplicação, você tem várias funcionalidades. E essas funcionalidades, elas devem ser coerentes, tá? Você não pode simplesmente ali aglomerar as funcionalidades sem coerência, sem consistência entre elas. Bom exemplo seria o botão sair é idêntico em todas as telas, tá? Então você tem lá em todas as telas da sua aplicação, o seu botão sair vai ser idêntico para todas elas. As tabelas, né, apresentam resultados, que apresentar resultados tem que ter o mesmo layout em todas as tabelas ali. Imagina que você tem números, né, e esses números seriam reais. Então, quando for o número real, todos esses resultados têm que ser mostrados ali usando duas casas decimais, tá? Então, esse é o exemplo. Integridade conceitual também é válido para o projeto e código, né, de uma aplicação. Por exemplo, aqui você vai declarar as variáveis, então siga o mesmo padrão para o nome das variáveis. Tá? Você não pode, por exemplo, nota total, você declara ali com underscore, e aí em um outro momento você nota média, você já usa ali, você não usa o underscore e usa M maiúsculo, tá? E os problemas, né? Então imagina você tá resolvendo um problema ali, resolveu adotar uma determinada estrutura de dados. Então, toda vez que você se deparar com um problema semelhante àquele, você deve adotar a mesma estrutura de dados, sei? Tá? Então, isso seria exemplo, né, de integridade conceitual. Mas por que fazemos isso, né? Para facilitar o uso e o entendimento, né, de um sistema, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre ocultamento de informação, ou information hiding, né? Que foi introduzido por David Parnas, em 1972, tá? Ele definiu alguns critérios lá para ser usados para você decompor o seu sistema em módulos. Na engenharia de software, módulos nada mais é que são partes menores, como, por exemplo, pacotes, classes, tá? Etc. Vamos ver um exemplo aqui. Em Java, temos essa classe aqui, estacionamento, e temos essa hash table aqui, chamada de veículos. Essa hash table aqui, ela recebe, ela é pública, né? Aí temos um string que define que é a placa, a outra se referencia ao modelo do veículo. Aqui temos a criação, né, da hash table ali no construtor. E aqui temos, né, o cliente acessando ali essa hash table. Bom, então o problema aqui é o que? Instanciamos ali a classe estacionamento, ó, pode ver aqui antes aqui que a linha vermelha estava tampando. Se você observar aqui, então é estacionamento, então temos essa variável E aqui, né? E aí a gente precisa de fazer o que aqui? Precisamos acessar ali, né, manipular essa estrutura de dados, essa hash table ali, que pertence, né, que é interno da classe estacionamento. Isso tudo para estacionar um veículo, tá? Então você tem que acessar diretamente ela. Esse é um problema porque a classe ela precisa, né, de ter uma certa ali, independência para ela conseguir evoluir de maneira independente dos seus clientes, tá? Então nesse código aqui que eu mostrei para vocês, a hash table está pública, né? E isso impede, né, ali dessa classe estacionamento até de modificar um dia essa estrutura de dados. Vamos fazer uma analogia aqui que é interessante. Imagina o seguinte, você entra no estacionamento, você não pode ir lá no estacionamento que você vai colocar seu carro, entrar lá dentro da cabine, pegar o livro lá, né, do estacionamento, anotar os dados do seu veículo. Você não pode fazer isso, tá certo? Então, essa seria uma analogia com a vida real. Bom, mas como que podemos agora usar ocultamento de informação? Primeiro passo, seríamos pegar então essa hash table, passar ela de pública para privada, e aí definiríamos um método
público aqui, aonde esse método público manipula, né, essa hash table, e esse método público será chamado, então, externamente, tá? Então, esse método público na classe chamamos, né, de interface da classe, tá bom? E aqui, ó, quando formos inserir novos veículos, ao invés de, como aqui nesse exemplo aqui, ó, a gente, né, podemos ver que tinha que manipular diretamente a hash table, né, dar um put, simplesmente você vai chamar a interface da classe, que é estaciona, e ali você passa as informações que é a placa e o veículo, o modelo do veículo, ok? Então, nesse caso aqui, a classe estacionamento, ela vai ficar livre para alterar a sua estrutura de dados interna ali, né, se for necessário. Então, nesse caso aqui, o ocultamento de informação nada mais é que você ocultar os detalhes internos daquela implementação daquela classe. Aí você usa o modificador, né, private, principalmente aqueles que são sujeitos a mudança. Por exemplo, aqui, né, como eu comentei com vocês, a interface de uma classe são os métodos públicos dela. E esta interface da classe, ela deve ser estável, tá? Então, é uma observação, tá? Que você sempre tem que se atentar. Vamos agora falar de uma analogia, vamos falar sobre coesão e acoplamento. E antes disso, eu vou fazer uma analogia aqui que eu achei muito bacana, gostei muito, que é sobre uma família, tá? Essa analogia aqui, eu olhei, foi uma apresentação de uma engenheira de software na IBM, tem um link aqui embaixo aqui, que ela fez uma apresentação assim para iniciantes, né, em arquitetura microservice. Então eu achei muito bom esse trabalho, essa analogia dela aqui, que é muito simples. Imagina que temos então uma família altamente acoplada, e acoplamento nada mais é que é o grau de interdependência. Tá? Então nessa família aqui a gente tem 5 pessoas. Temos o pai e a mãe, e eles têm 3 filhos, né, que é a Ana, o Léo e o Paulo. Aí a mãe, ela é do lar, tá? Ela é full time em casa, limpando, cozinhando, né, passando roupa. E o pai, o tempo todo trabalhando, ele é o único que provê, né, dinheiro para casa. A Ana não gosta de comida feita em casa, tá? O Léo é muito bagunceiro, não organiza nada, nunca sabe onde está nada. A Paula acabou de ingressar na faculdade e já está sofrendo lá com as mudanças, né, na vida dela, sobre de como viver de maneira mais independente. Tá bom, e aí agora um problema. Imagina se a mãe fica doente. Como que essa casa vai funcionar, né? Se o pai perder o emprego, tá? Então ele é o único que provê. Então essa casa ia sofrer problemas severos ali financeiramente, certo? Bom, e aí, como que poderíamos resolver esse problema, né? Definindo, né, responsabilidades bem claras para cada membro dessa família aqui. E aí essa família se tornaria altamente coesa. Por exemplo, a mãe, ela não vai ser mais do lar, ela vai trabalhar meio período, porque se o pai perder o emprego, ela consegue ali, né, balancear. O pai ajuda na cozinha, na lavagem da casa, já que a mãe vai trabalhar meio período, então ele tem que dar um suporte. Os filhos têm que aprender a limpar ali, organizar seus próprios quartos, preparar suas próprias refeições. E aí, dessa maneira aqui, essa família se torna, então, altamente coesa. Tá? Que coesão, no caso, é o quão bem as partes diferentes se interagem. Ok? Então, agora indo, né? Qual que é a vantagem disso? Se você, nessa família, eles vão ter muito mais flexibilidade, né? Muito mais independência, preparação para lidar com os desafios, né, que pode vir surgir, tá? Como a gente levantou alguns problemas ali agora, né? Então, se a mãe ficar doente, a casa continua funcionando, né? Se o pai perder o emprego, também todo mundo vai continuar funcionando. Não de 100% ali, né? Mas vai estar conseguindo funcionar bem, certinho? E responsável, tá? Porque cada um tem seus papéis ali bem definidos, as suas responsabilidades atribuídas. Agora indo para a arquitetura de software, né? Tá? Então, a gente aqui observou, né, nosso exemplo aqui, quando você teve essa mudança, que essa família se tornou uma família muito independente, resiliente, né?
E aí, com a visão agora de arquitetura, de software, aqui temos uma arquitetura altamente acoplada, onde cada um desses módulos aqui exerce tarefas diferentes. E aqui, microservices, né? Que é uma arquitetura mais desacoplada, os módulos são independentes, tá? O mercado hoje aqui quer tudo muito rápido, muito ágil, você implementa novas features ali rapidinho, entrega para o seu cliente. Containers e clouds estão assim super populares, né? E microservices casa muito bem com essas tecnologias. Então, agora, com a arquitetura microservices, você consegue organizar uma aplicação em serviços que podem ser escalados conforme a demanda, tá? Então, isso é um ponto-chave ali, né, da arquitetura microservices. Acabamos, então, de ver o que é coesão e acoplamento lá, fazendo aquela analogia, né, com a família, né, pai e mãe, os 3 filhos. E agora, vamos ver coesão e acoplamento na engenharia de software. Tá? Coesão, você é o quê? Você tem uma classe ali, essa classe você tem que definir, né? Ela tem que ser bem definida, tem que ter uma única função, ou seja, oferecer um único serviço. Tá? Isso também é válido, né, para outras unidades, como os pacotes, métodos, funções, etc. Vamos ver um contra-exemplo de coesão. Você tem essa função aqui, e essa função, uma hora, dependendo do valor que você passar como parâmetro, uma hora é seno, outra hora é cosseno, tá? Então, ela recebe aqui um double x e um inteiro op. Então, se você passar para op um valor igual a 1, você vai calcular e retornar o valor de seno, de x. Se não for igual a 1, vai então calcular e retornar o cosseno de x. Essas duas funções aqui elas deveriam ser quebradas, tá? Uma seno e uma outra cosseno. Agora vamos ver um exemplo, né? Onde a gente tem a classe pilha. E aí temos esses métodos aqui, ó. Empty, verifica se uma pilha está vazia. Outra, ela empilha, desempilha, checa o tamanho, né, dessa pilha. Então, pode observar que todos esses métodos aqui, eles manipulam os elementos da minha pilha. Então, essa classe, ela está bem coesa, tá? Vamos falar um pouquinho agora de acoplamento. Se você não tem como, né? Uma classe, os sistemas ali, as classes serem tudo zero acoplamento, não faz sentido, né? Então, as classes sempre elas vão ter uma certa dependência uma das outras. Ela vai chamar um método de uma outra classe, ela vai estender uma determinada outra classe, outras classes, etc. Mas aí a questão aqui é, qual é a qualidade desse acoplamento, tá? Esse acoplamento ele é aceitável, tá bom? Ou esse acoplamento é ruim, né? Então, vamos ver um exemplo aqui sobre um acoplamento aceitável. Você tem uma classe A e a classe B. Temos o método X e o método público aqui, a interface da classe B, que é o método A. Então, a classe B vai possuir o que? Ela possui uma interface aceitável. Aí, a classe A, ela somente chama os métodos da interface de B. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de acoplamento aceitável. Vamos ver um exemplo no código aqui. A gente tem essa classe estacionamento e aí ela está usando uma hash table, né? Que é uma classe aqui dos utilitários de Java. Então, nesse momento aqui, essa classe estacionamento, ela depende da classe hashtable. Mas esse acoplamento aqui é perfeitamente aceitável. Okay? Agora, vamos ver um exemplo de acoplamento ruim. Temos a classe B e a classe A. A classe A depende dessa classe B. Mas aí temos um problema, né? A classe B não tem uma interface aceitável. Saiu esse acento interface aí, não sei como é que foi não, tá? Mas eu sei que tá errado, gente. Né, no caso, a dependência não ocorre via interface de B. Como assim, né? Dependência não ocorre via interface de B? Vamos ver um exemplo aqui? Então, imagina aqui, então vamos ver que a gente tem aqui a classe B, ela grava um número no arquivo que chama arquivo1.db. Aí a classe A vai lá e lê esse inteiro, ok? E aí na classe A temos lá o método F, que ele vai abrir o arquivo e ler o inteiro. E aqui na classe B, a gente tem aqui ele abrindo o arquivo, calcula um valor total, armazena na variável total e escreve nesse arquivo, né? Então, nesse momento aqui,
B não sabe, né, que A é a sua cliente. Ou seja, B pode mudar o formato desse arquivo, aí A vai deixar de funcionar, ou até mesmo deixar de gravar o dado ali que é lido por A, tá? Então, mas e aí, né? Como que podemos, né, tornar esse acoplamento ruim em um acoplamento bom? Em B, olha só, total agora se torna um atributo de B. Definimos a interface de B aqui, tá? Aonde você tem o get total, que ele vai retornar sempre o valor total. Antes aqui, deixa eu mostrar para vocês. Não, tá aqui. Ó, então antes aqui o int, o total estava o quê? Era gravado aqui e escrevia no arquivo. Aí agora, o que acontece? A vai poder acessar, né, essa interface e retornar e ler esse arquivo, esse valor total. Ele não vai precisar mais de acessar o arquivo, tá? Então olha aqui, aí a gente tem agora essa dependência aqui, ó, de B. Aí eu simplesmente chamo b.getTotal. E aí eu tenho esse valor sem precisar de acessar o arquivo. Ok? Então nesse momento aqui tornamos um acoplamento ruim em um aceitável. Esses exemplos, gente, de coesão, acoplamento, né? Todas essas informações que eu apresentei para vocês agora, eu usei o livro, né? Engenharia de Software Moderna, tá? Professor Marco Túlio. Se vocês quiserem depois dar uma checada lá, tem muito conteúdo online gratuito disponível sobre o livro.